A paz do Senhor Jesus, amém? Boa tarde para você que tá aí. Hoje tem vídeo! Oh, glória a Deus, aleluia! E eu tava orando de madrugada, 3 horas da manhã. E acordar 3 horas da manhã para orar, nesse frio, né? Aí eu falei assim com o pai, falei, pai do céu, como tá frio? Aí o pai foi e falou assim para mim, ué, mas tem pessoas que vai para Campos do Jordão, tem pessoas que vai para Santa Catarina, tem pessoas que vai para Rio Grande do Sul, né? Por causa do frio, eu resolvi trazer o frio de lá para cá. Falei, meu Deus, esse Deus, ele tem resposta para tudo, seja a palavra mais simples que é, né? Ele sempre tem a resposta. Então, ele tem resposta para você hoje, tá bom? Vamos para a palavra de Deus que ele deu para mim na madrugada. Eu tenho um testemunho glorioso para você. Assiste até o final esse vídeo que você vai entrar na vitória hoje na tua vida. Deus vai quebrar barreiras na tua vida hoje para te dar a vitória. Amém? Muitas vezes Deus não nos dá a vitória da maneira que nós estamos, porque falta humildade, falta bondade, caridade, né? E Deus, ele, através desse canal, como muitos outros também, não é só o meu canal, não. Deus, ele quer fazer de você uma pessoa bem estruturada, para quando a vitória vir para tuas mãos, você saber segurar ela. Você saber segurar. Deus, ele quer te dar vitória, ele não quer te dar conquista. Amém? Ele quer te dar vitória. Ele não quer te dar conquista, não. Amém? Vamos para a palavra de Deus? Aqui na minha Bíblia, 2 Crônicas 20, 20. Amém? Se você quiser, acompanha também essa leitura, tá bom? Para você pode ler o capítulo inteiro, mas eu vou ler somente um capítulo só, para entrar aonde Deus quer que eu fale aqui nesse canal, o que aconteceu, tá bom? Então vamos lá, 2 Crônicas 20, 20. Amém? Aqui fala: ouve-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém. Crede sem sombras de dúvidas em Yahvé. Yahvé é Deus. Amém? O Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. A palavra de Deus, ela tá falando aqui para você crer sem sombra de dúvida em Deus. Você não tem que ter dúvidas de Deus. Você tem que crer nele. Amém? Esse é um dos fatores. Tá ruim a coisa? Crê em Deus. Tá pior a coisa? Glorifique a Deus. Que você vai ver as coisas se alinhar. Às vezes vem coisas, um vento forte na nossa vida, que é pra gente se segurar em alguma raiz, né? Pra você não ser arrastada pelo vento. E essa raiz, seja Deus. Seja Deus. Amém? E depois ele fala o quê? Credes nos profetas do Senhor e prosperareis e sereis bem-sucedidos. A palavra de Deus, Deus, ele deixou na terra os profetas. Ele deixou os profetas na terra para que nós que somos profetas do Senhor, nós possamos ajudar as pessoas que estão perdidas, as pessoas que estão nesse mundo aqui sem sentido, sem saber o que fazer, desesperados. Para isso, Deus deixou os profetas do Senhor. É tanto que está aqui: credes nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos, sereis prósperos. É onde eu vou entrar com testemunho aqui, que eu vou contar, que o pai pediu para mim contar esse testemunho. O
Pai. Deus pediu para mim colocar aqui nesse canal esse testemunho que é glorioso. Que é glorioso. Há mais ou menos uns 4 anos, acho que é 4 anos atrás, né? Eu estava conversando com uma mulher chamada Vera. A Vera mora em Santa Catarina, né? E a Vera tem um primo chamado Ricardo. E o Ricardo estava passando por problemas terríveis. E a Vera foi e falou pro Ricardo: Ricardo, eu tenho o telefone de uma missionária que ela mora em São Paulo, que ela tem me ajudado muito. Essa mulher, ela faz campanha comigo, essa mulher, ela ora comigo. E você sabe muito bem, Ricardo, da mudança que teve na minha vida. A Vera passou o meu zap para o Ricardo. E eu tava em casa, né? Já era aproximadamente umas 11h20, 11h25 da noite. E o Ricardo, ele tava desempregado. A mulher dele tinha ido embora, tinha levado a filha dele. Ele tava para ser despejado do quartinho que ele morava. Ele tava pesando 60 quilos de tanto que ele passava fome, porque ele tava desempregado. A família não queria saber, ninguém queria saber do Ricardo. E ali, o Ricardo me ligou, era 11h30 da noite. Só que o Ricardo tinha somente até meia-noite para falar comigo, porque os créditos dele iam expirar à meia-noite. E ali o Ricardo me ligou. E quando o Ricardo me ligou, ele já começou aquela apavoração, aquela tribulação. Missionário, eu tô desempregado, minha mulher foi embora, eu tô pra ser despejado do quartinho. Aquela tribulação toda. Ele queria falar tudo da vida dele em menos de meia hora. Porque os créditos dele expiravam meia-noite. Aí eu peguei e falei assim: Ricardo, começou o nome, né? Ele falou Ricardo. Eu falei, tá bom, calma aí, Ricardo, vamos fazer o seguinte. Eu vou orar por você, tá? Eu vou orar por você. Depois da oração você vai me ouvir. Aí depois se quiser falar, você fala, tá certo? E ali, igreja, eu não orei. A oração foi mais ou menos 3 minutos. 3 minutos só. 3 minutos. Foi só 3 minutos aquela oração. Eu falei, fecha os seus olhos, respira 3 vezes bem profundo e solta, que eu vou orar por você. Eu fiz aquela oração de 3 minutos. Quando eu terminei a oração, o Ricardo, eu já não era mais aquele Ricardo que estava apavorado, desesperado. Não era mais aquele Ricardo que estava com aquela tribulação toda. Não era mais. Ele olhou, ele falou assim para mim: missionária, como eu tô leve. Nossa, que gostoso. Eu falei, pronto, agora dá pra gente conversar, né? Aí ele dá sim, missionária. Só que eu só tenho 15 minutos para falar com você porque o meu crédito expira meia-noite. Eu falei, não se preocupa não. Eu falei para ele, não se preocupa não, Ricardo. O nosso Deus, ele é o dono das operadoras de telefonia. Não esquenta não, tá bom? Aí ele falou assim, realmente, né? E ali a gente começou a conversar. E ali, quando ele falou que ele estava desempregado, eu falei para ele assim, Ricardo, por que você está desempregado? Aí ele foi e falou assim, missionária, eu me formei em engenharia, tem 1 ano, e assim, missionária, aparece serviço para mim, mas é serviço de,
ajudante de obra, de faxineiro, de ajudante de serviços gerais. Eu sou uma engenheiro, né, missionária? Eu não vou pegar qualquer coisa assim, porque eu estudei muito até me formar em engenheiro. Eu não vou pegar qualquer coisa. Olhei para ele e falei assim: Ricardo, não precisa falar mais nada dos seus problemas que você tem. Eu, não, missionário, mas eu falei, não, fica em off, que agora Deus vai me usar, se você permitir, para mim falar com você. Ele, não, missionária, eu quero que Deus fala comigo sim, eu tô precisando muito. Eu falei, então tá bom, então vamos lá. Você falou que aparece emprego para você de ajudante de obra, certo? Eu falei, ele falou certo, tá. E você não pegou? Não, missionário, porque eu sou um engenheiro. Eu falei, tá, tudo bem. Mas veja bem, há um ano atrás, se você tivesse pegado esse serviço como ajudante de obra, a tua esposa não teria ido embora com a tua filha, você teria dinheiro para pagar o seu aluguel e você ia ter dinheiro para honrar os seus compromissos. Ele, mas missionária, olha para mim, eu sou um engenheiro. Eu falei assim, tudo bem que você é um engenheiro. Mas só que se Deus arrumar esse serviço para você hoje de engenheiro, com essa arrogância que você tá no seu coração, você vai pisar em muitos pequenininhos que tem lá dentro que chegaram primeiro do que você. Não, missionário, não vou fazer isso. Eu falei, vai, porque Deus tá falando para mim que você ia fazer. Ele falou, missionária. Eu falei, olha, Ricardo, Deus tem uma proposta para você hoje. O que, missionária? Eu falei, o primeiro emprego que aparecer para você, você vai pegar. Aquele homem ficou mudo. Ele ficou mudo. Eu falei, você vai fazer isso? Você vai? Era um desafio ali, né? Aí falou assim, mas missionária... Eu falei, Ricardo, quanto que ganha um ajudante de obra? Isso há 4 anos atrás. Acho que ou mais, eu não tô bem lembrada aqui quantos anos faz. Falou assim, missionária, 1.000 e pouco. Acho que era 1.200, parece que ele tem. Há 4 anos atrás. Falei assim, tudo bem, 1.200, certo? Você paga o seu aluguel, dá pra você fazer uma compra pra dentro de casa, tá? E você vai trabalhando lá nesse trabalho até surgir uma outra oportunidade para você. Enquanto isso, você vai sendo humilde e Deus vai te abençoar. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, missionária, mas eu nem falei para você os outros problemas que eu tô passando. Eu falei, não precisa você falar mais nada, Ricardo. Nada. Você não precisa mais falar mais nada. Somente até aqui, Deus mandou falar isso para você. Para você pegar o primeiro trabalho que aparecer na frente, seja de faxineiro, seja de ajudante geral, seja de mestre de obra, do que for, você vai pegar. Quer fazer esse desafio com Deus? Quero, missionária. Eu falei, tá bom. Então eu vou orar por você, tá? Eu vou orar por você. E você prometeu para Deus que o primeiro trabalho que aparecer, você vai pegar. Ele falou, missionária, é que eu não sei trabalhar de mestre de obra, eu não sei trabalhar de faxina. Eu falei, não importa, Deus, ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar como trabalhar nisso. Faz isso, Ricardo. Faz isso. Eu faço, missionária. Falei, tá bom, então vou orar por você. Antes do meio-dia, você vai receber uma ligação para você ir trabalhar. Não importa qual seja, Ricardo, você tá fazendo um desafio com Deus. Pode ser faxineiro, o que for.
você vai pegar esse trabalho. Para você não ser despejado do seu quartinho, para você ter o que comer e para você dar a pensão da tua filha. E ali Deus começou a me usar para falar com ele. E ele falou: amém, missionária, eu aceito. Igreja, ele falou que os créditos dele iam aspirar meia-noite. Nós conversamos até 1h da manhã no telefone. E posso te falar algo? Ele ainda conseguiu no outro dia ligar para alguém. Esse Deus, ele é tremendo. E ali, o que acontece, igreja? Eu orei pelo Ricardo, conversamos, ele foi dormir, aceitou o desafio. Para ele não ia ser fácil, não ia ser fácil aquele desafio. Ele ia desafiar o ego dele. Ele ia desafiar o ego dele. Quando foi no outro dia, 10h da manhã, o Ricardo acordou com uma chamada. Com uma chamada. E aquela chamada foi, falou assim, você é, né, o fulano, né, o Ricardo, não sei o quê. Eu falei, sim, sou eu. Ah, então, eu tô com um currículo aqui seu na minha mão. Você gostaria de fazer uma entrevista? Aí o Ricardo falou assim, tá, tudo bem, mas pra que é? Ela falou assim, é pra ajudante de obra. Ele falou, ajudante de obra? Aí ela, é. O senhor aceita vir fazer entrevista? Aí ele, sim, eu vou sim. E ali, aquela entrevista foi marcada para as 15 horas do mesmo dia. 15 horas. Quando ele desligou o telefone da empresa que chamou ele para fazer a entrevista, ele me ligou. Ele me ligou e falou assim, missionária, se eu te falar uma coisa. Eu falei, o quê? Uma empresa me ligou, uma construtora me ligou e falou para mim fazer entrevista. Aí eu falei, eita, glória a Deus, você lembra que Deus falou ontem que até antes do meio-dia você ia receber uma ligação? Deus confirmou, só que missionária é para ajudante de obra. Aí eu falei, e daí, qual o problema? Você não aceitou o desafio de Deus? Que você iria aceitar esse emprego, né? Qualquer emprego que surgisse. Falou, não, missionário, eu sei, missionário, mas eu tô pedindo, eu estou te ligando para você fazer uma oração para mim, para que eu venha passar nessa entrevista e que eu consiga ficar nesse trabalho, missionário, porque eu nunca trabalhei disso. É um trabalho muito pesado, mas eu vou aceitar o desafio. Olha isso, igreja. Eu orei pelo Ricardo, ele colocou a mão em cima da carteira dele profissional. Ele foi fazer essa entrevista, ele saiu de casa 13h40, porque a entrevista seria 15 horas, ele não tinha dinheiro da condução para ir trabalhar, ele não tinha. Ele foi a pé para fazer essa entrevista. Ele foi a pé, porque ele não tinha dinheiro de condução. E ele foi a pé, até lá, na empresa, chegou lá, fez a entrevista, a moça já encaminhou para o dia seguinte ele levar todos os documentos, fazer exame médico. Ele foi, passou em tudo. No outro dia ele já começou a trabalhar. Ele já começou a trabalhar naquela empresa, naquela construtora. E toda noite o Ricardo me ligava. Ai, missionária do céu, eu tô arrebentado, eu tô quebrado, porque é um trabalho muito pesado e eu nunca fui acostumado com esse tipo de trabalho pesado, essa rotina. Mas eu estou tentando, missionário, eu tô me esforçando, o pessoal tá gostando do meu serviço e vamos embora. Eu falei assim, é isso mesmo. Eu falei assim, lá no serviço eu tenho café da manhã, lá no serviço eu tenho almoço, lá no serviço eu tenho a janta, depois da janta que a gente vem embora. Eu falei, olha só. Ele trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite, 12 horas de serviço pesado. 12 horas de serviço pesado. Mas ele se alimentava. Ele estava se alimentando, ele tinha o que comer.
E ali com 15 dias veio o primeiro salário do Ricardo. Eita, que glória! Veio o primeiro salário do Ricardo, ele me ligou alegre, contente, já pagou o aluguel dele, já pagou a água, já pagou a luz, né? Foi o que deu para pagar o primeiro, né? Foi só 15 dias de trabalho. E depois, o Ricardo continuou naquele serviço, começou a dar a pensão da filha dele, né? Começou a dar a pensão da filha dele. Eu sei que nisso daí todo dia Ricardo me ligava e eu orava por ele. Todo dia era aquela, sabe, aquela coisa. Todo dia. Quando foi com 6 meses que ele estava trabalhando nesta construtora, chamaram ele para o escritório. Chamaram ele para trabalhar no escritório, porque no escritório ele tinha outros cursos, ele é muito estudado. Ele tem vários cursos, várias, né, várias coisas, tudo. E ali com 6 meses, chamaram ele no escritório, falaram que viu que o currículo dele era bom, que ele tinha curso para isso, para aquilo, então ele passou de ajudante de obra para trabalhar no escritório. Olha isso. Ele ficou lá, né? Aumentou o salário dele. O que aconteceu? Ele já alugou uma casa maior. A mulher dele voltou para ele com a filha dele. Olha isso. E ali, ele trabalhando no escritório, aquele engenheiro que trabalhava naquela empresa pediu a conta porque tinha aberto uma construtora. Ficou aberta a vaga para engenharia. E quem foi que eles chamaram? O Ricardo. Ele me ligou, missionária, se eu falar para você. Você não tem ideia do que aconteceu. Eu falei assim, o que, Ricardo? O que foi? Missionária, me chamaram para trabalhar na engenharia. Eu falei, meu Deus do céu. É sério, Ricardo? É sério, missionária. O engenheiro de lá pediu a conta que ele abriu a construtora dele e ele foi trabalhar na construtora dele e deixou a vaga aberta e me chamaram para engenharia. Eu falei, meu Deus do céu, glória a Deus. E ali, igreja, o Ricardo, ele já estava com a mulher dele, ele já estava com a filha dele, morando junto. Com 1 ano, o Ricardo comprou o apartamento deles para eles morar. Com 1 ano e meio, ele abriu a construtora dele. Que glória, né? Que bênção. Ele conseguiu abrir a construtora dele. E hoje, o Ricardo, ele tem 3 construtoras que ele conseguiu abrir. Isso por quê? Porque o Ricardo, ele confiou em Deus, como está escrito aqui nesse versículo. Ele confiou em Deus sem dúvida. Sem dúvida. Tudo que Deus me usava para falar com o Ricardo, ele fazia. Ele fazia, às vezes chorando, ele fazia. Ele falou para mim que quantas vezes ele trabalhou naquele serviço de ajudante de obra. Eu falei assim, missionária, quantas vezes eu trabalhei ali chorando, porque não era a minha área. Mas eu trabalhava, missionária, e eu lembrava tudo que você falava para mim, tudo, durante aquele dia inteiro. Eu era uma pessoa calada lá dentro, ninguém ouvia minha voz, ninguém ouvia eu falar nada, porque eu estava pensando em todas as palavras que a senhora me dizia, missionária. Eu lembrava de cada palavra que a senhora me dizia e eu falava assim, meu Deus, eu tenho que aguentar isso, eu tenho que suportar essa pressão aqui, porque daqui vai sair a minha vitória. Eu não quero conquista, eu quero vitória. E era assim que o Ricardo fazia.
E nisso daí, esse processo dele todinho foi para ele aprender a ser humilde. Foi para ele ter humildade. Quando ele voltou para a mulher dele, ele já não humilhava a mulher dele. Ele já não brigava com ela. Ele já passou a ter tempo para a filha dele, que ele não tinha. Deus começou a trabalhar na vida do Ricardo, foi em todos os sentidos. Não foi só na vida financeira, não. Foi em todos os sentidos. Ele sentiu na pele o que é ser humilhado. Ele falava para a mulher dele, me perdoa, pelo amor de Deus, eu não sabia que uma humilhação doía tanto. Olha isso. Por que que ele teve que ficar desempregado, um ano desempregado, passando fome? O homem estava pesando 60 quilos. Ele deve ter 1,90 m, 60 quilos, de tanto que passava fome. Para aprender a ser humilde, porque ele humilhou a mulher dele, ele humilhava a família dele, ele humilhava todo mundo porque ele era um engenheiro, porque ele fez a faculdade de engenharia, das melhores faculdades que tinha. Deus permitiu que a família dele não ajudasse ele, para que ele aprendesse a ser humilde, para que ele aprendesse a ter humildade. Deus não deixou ele arrumar serviço de engenharia, porque ele ia humilhar os pequenininhos que estavam lá dentro. Deus, ele teve que tratar primeiro com o Ricardo, para depois entregar tudo na mão dele. Ei, você, esse vídeo está sendo para você construir ou reconstruir a tua vida. Nós temos que ser humilde. Nós não podemos humilhar ninguém, nós não podemos pisar em ninguém. A vida dá voltas. O Ricardo, a família dele era uma família muito bem sucedida no Rio Grande do Sul. Mas ninguém ajudou o Ricardo, porque Deus não deixou que ninguém ajudasse o Ricardo, que era para ele ser humilde. Para ele ser humilde. Nesse um ano, o sapato dele de couro alemão acabou. Os ternos dele já estavam, sabe, fora de moda. As roupas dele, muitas não serviam, porque ele perdeu muito peso. Quando Deus começou a tratar com o Ricardo, ele pesava o quê? 85 quilos. Ele, em um ano, chegou a pesar 60 quilos. Então, aquelas roupas que ele tinha, aquelas roupas de grife, não servia nele. Não servia. O sapato de couro alemão, ele ia usar com que roupa? O Ricardo andava de chinela havaiana. Ele usava chinela havaiana porque não tinha dinheiro para comprar um Raider, não tinha dinheiro para comprar, sabe? Não tinha. Quando ele foi fazer a entrevista na empresa que ele começou a trabalhar como ajudante de obra, ele precisou pegar roupa emprestada, ele precisou pegar sapato emprestado para poder ir. Olha isso. O Ricardo começou a ir para a igreja, o Ricardo começou a orar, o Ricardo começou a buscar Deus, ele começou a preencher todo o vazio que tinha dentro dele com as coisas de Deus. Ele acordava de manhã, ele olhava para o céu e falava assim: Deus, o Senhor é aquele que supre todas as minhas necessidades em glória, segundo as riquezas que está em Cristo Jesus. Ele falava isso, Ricardo, todos os dias de manhã que eu passei para ele. Você fala isso todo dia, Ricardo. Todo dia você fala isso daí. Todo dia. Ele falava. Quando ele chegava a hora do almoço, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O Ricardo, ele começou a se encher das coisas de Deus. E eu falava para ele: não olhe, não escute o que os outros vão falar de você. Não escute, não dê atenção ao ibope do inimigo. Não escute. Se você escutar, você não vai conseguir vencer. Se você escutar as palavras de derrota que o mundo lança sobre você, você não vai sair de onde você está. Você vai ficar estagnado. Então, tampa os teus ouvidos para as palavras de derrota que vêm contra você e abra os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus, para ouvir os conselhos de Deus para a tua vida.
Abra os teus ouvidos para louvores, abra os teus ouvidos para pregações, abra os teus ouvidos para orações, que você vai conseguir sair dessa e por cima. E aí? Hoje, esse Ricardo que entrou lá como ajudante de pedreiro, hoje ele tem 3 construtoras. E não faz muito tempo. Eu acho que, não sei se é 4 ou 5 anos que faz isso. Mas ele fez tudo que o profeta mandava. Ele abriu os ouvidos para a voz de Deus. Ele abriu os ouvidos para as palavras de sabedoria, de crescimento. Você aí, crede nos profetas e prosperareis. Deus usa os profetas para falar contigo. Ei, não escute a voz do inimigo. Não escute. Não escute palavras de derrota. Não escute. Escute a voz de Deus quando fala em Salmos. Quando fala em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas também, essa palavra fala o quê? Nada me faltará, mas também não vai faltar luta, não vai faltar tribulação na tua vida, não vai faltar obstáculos, não vai faltar impedimentos também. Essas coisas vêm sobre nós para que nós possamos atravessá-las e sair por cima. Ei! Isaías 41:10 fala: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não arderá em ti. Já passei por tanta coisa nessa vida e eu estou viva ainda. Tem hora que eu falo assim: meu Deus, eu não sei como que eu consegui atravessar tanta coisa na minha vida e tá viva ainda. Mas você sabe por quê? Porque eu nunca dei ouvido à voz do inimigo. Eu nunca dei ouvidos às palavras, os rumores que viessem dele para minha vida. Eu não escutava quando alguém falava assim, você não é um nada. Eu não escutava quando alguém falava assim, você é um imprestável. Eu não escutava quando alguém falava assim, você é uma crente medíocre. Eu não escutava quando alguém falava assim, ai, essa mulher aí só Deus. Eu não escutava nada disso não. Eu escutava Deus falando comigo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não arderá em ti. Sabe, eu escutava essa voz falando comigo, em Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, toda língua que te confessar em juízo, tu a condenarás, porque essa é a herança dos servos do Senhor. Eu ouvia tudo isso, igreja, eu nunca deixei o meu coração ser levado pela mágoa, pela raiva, pelo ódio, por nada. Tudo aquilo que eu passava, eu buscava em Deus, eu dobrava meu joelho, eu ia orar, eu ia chorar. Eu ia chorar na presença de Deus, na presença do inimigo. Nunca mais. Uma vez eu estava no culto, que eu estava chorando nesse culto, e Deus usou um profeta dele e falou assim para mim, a partir de hoje, nunca mais você vai chorar pelos teus problemas que você está passando. Nunca mais você vai reclamar com ele chorando. Você vai somente chorar quando você dobrar o seu joelho na presença de Deus. Porque as suas lágrimas que você chorar, sem estar na presença de Deus, vai ser adubo para a terra do teu adversário. Rapaz, quando esse profeta abençoado de Deus, que hoje não está mais entre nós, quando ele falou isso, eu parei. Falar, é assim? Então agora eu vou aprender a chorar somente na presença de Deus. Ei, você, seque as tuas lágrimas. Deixa para chorar quando você for orar. Porque quando você ora, tem um cálice do Senhor catando cada lágrima tua que cair. E ai de quem tiver nessas lágrimas tuas que você tá chorando perante o Pai. Viu? Ai de quem tiver.
Eu passei também 3 anos da minha vida chorando. Eu morava no apartamento. Ah, se aquele apartamento pudesse falar tudo que eu passei ali dentro. 3 anos chorando porque eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu esposo, eu perdi minha sogra. Tudo em 3 anos. Tudo em 3 anos. Eu mal estava me levantando de um luto, já vinha outro. Eu não vou chorar. E ali, né, era lágrimas, eu acordava chorando, eu almoçava chorando, eu dormia, sabe, me alimentava, eu saía, quando eu saía eu levava uma toalhinha de rosto, porque eu não parava de chorar. Foi 3 anos, igreja, 3 anos de choro, de lamentação e de dor. Eu ia para a igreja, chegava no apartamento, eu ia orar, eu chorava tanto, tanto que eu desmaiava de tanto que eu chorava. Eu dormia na sala do meu apartamento. Tinha tapete na sala, eu começava a orar ali, eu começava a chorar, mas eu chorava tanto, que eu desmaiava, eu dormia desmaiada de tanto que eu chorava. E quando eu acordava, mais lágrimas, que eu ia lembrando. Mas isso foi 3 anos. Porque assim, quando eu tava me recuperando de um luto, vinha outro. Quando eu me recuperava de um luto, vinha outro, né? E eu ia pra igreja, eu levava toalha de rosto, né? Pra secar as lágrimas, né? E vinha a palavra, e eu chorava mais ainda, que Deus falava comigo, tudo que estava acontecendo, tudo que ia fazer. E ali me banhava mais ainda em lágrimas. Ia para casa, pro apartamento, chegava lá, ia orar, acabava chorando, desmaiava de novo, dormia a noite toda, praticamente desmaiada ali de tanto chorar. E ali foi 3 anos. E quando foi um dia eu fui no culto, Deus falou assim: hoje eu estou enxugando as tuas lágrimas. E uma vez eu fui para a igreja, sabe? Você sabe o que falaram na igreja? Você sabe o que foi que falaram? Eu tava chorando tanto, que uma abençoada de Deus falou assim: nossa, essa daí deve ter pecado bastante, né? Porque olha como chora. Todo culto essa mulher tá chorando. Essa mulher chega no culto chorando, essa mulher vai embora do culto, essa mulher chorando. Você acha que eu dei ouvido para isso que ela falou? Se fosse outra pessoa, talvez nem iria mais naquela igreja, né? Não é verdade? Se fosse outra pessoa, ia falar: ai, eu já tô sofrendo, vai falar isso. Eu, bolufas pra ela. Eu tava buscando o meu Deus, eu tava buscando o meu consolo, eu tava buscando o meu conforto pra minha alma. Pra minha alma. Olha, tenho algo pra te dizer. Não deixe que as palavras do inimigo venham te derrubar, não. Não deixe que as palavras de derrota venham sobre ti para acabar com a tua vida, para acabar com o teu sentimento, para acabar com o teu amor por Deus. Continua firme nessa rocha, que você vai conseguir chegar onde você tem que chegar. Queira o diabo sim, queira o diabo não. Deus tem promessa. Deus tem promessa. O Ricardo, ele não olhou para o que estavam falando para ele. O Ricardo, ele não deu ouvido às palavras de derrota. A mulher dele chegou para ele, quando ele foi levar a pensão da filha dele, a mulher dele chegou para ele e falou assim: nossa, Ricardo, quem te viu e quem te vê? Nossa, Ricardo, você trabalhando disso? Nossa, Ricardo, nossa, quem era você? Para quem é você hoje? Olha o que a mulher dele falou. E ele não deu ouvido. Ele ligou para mim chorando: missionário, olha o que a minha mulher falou. Eu falei assim para ele: você tá ouvindo? Você ouviu isso que ela disse para você? Ah, mas machuca. Eu falei: que machuca nada? Isso aí é para você crescer mais ainda. Isso é para você crescer mais ainda. Isso aí é para você ter mais experiência e você ter mais humildade. Porque talvez um dia você humilhou alguém dessa forma.
Porque a lei do retorno, ela existe, Ricardo. Tudo que você faz hoje, você colhe amanhã. Então, se você tá passando por isso daí, é porque você fez isso daí com alguém. Você machucou alguém falando essas mesmas palavras que a tua esposa tá te falando hoje. Ei, Deus está dando receita para você sair da vida que você está e passar para uma vida de vitória. Se Deus tivesse dado o emprego para o Ricardo de engenheiro logo em seguida que ele saiu da faculdade, ele ia construir conquistas. Ele ia construir conquistas. Só que por ele ser arrogante, ele ia perder tudo aquilo que ele ia construir. Mas Deus fez o quê? Deus tratou ele na humildade para ele ser humilde e Deus deu para ele a oportunidade dele construir a vitória dele. Essa vitória que o Ricardo tá construindo, ele não vai perder. Ele não vai perder. Por que ele não vai perder? Porque ele aprendeu a ser humilde. Ele aprendeu a ser humilde. Então, seja humilde você também. Tenha humildade no seu coração também. Que você vai ver que tudo que as coisas que estiver acontecendo de ruim na tua vida, Deus vai mudar o quadro da tua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus poderoso, Deus soberano, Deus fiel. Senhor Deus, ó Pai, ó Santo, ó poderoso de Israel, aleluia. O Senhor é o Deus que foi, que é e que será para todos sempre. Em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor mandou eu fazer esse vídeo hoje, porque o Senhor sabe que quer alcançar alguém, Pai, alguém. Mas eu venho te falar, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha tratar com cada pessoa, Pai. Em nome de Jesus, na humildade, na simplicidade, no carinho, no amor, no afeto, no sentimento, no emocional. Em nome de Jesus, para que todos venham ser abençoados, agraciados por Ti. Cai por terra todo impedimento, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, que o Senhor venha trabalhar grandemente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Amém.